Olá, turminha do 7º ano. Mais uma vez estou aqui, né? Isso para a gente, no caso, eu repassar para vocês alguns conhecimentos com relação ao capítulo que a gente está vendo de adaptação dos seres vivos, certo? Mais uma vez a todos, parabéns pela Semana dos Estudantes, não é isso? Na verdade, o dia, mas foi comemorado durante a semana, onde alguns alunos toparam o desafio e montaram os vídeos, não é isso? Parabéns aos que montaram também, tá? E vamos lá retomar as nossas aulas de ciências. Quando vocês pegarem abrirem esse vídeo, dê uma pausazinha e peguem o livro de vocês na página, a partir da página 43. A gente vai ver a página 43, 44 e 45. Não vou fechar o conteúdo agora para não ficar um vídeo demorado e cansativo, certo? Então, dando continuidade à adaptação dos seres vivos, a gente vai ver aqui na página 43 alguns conceitos necessários para que vocês possam vir a entender o que é uma cadeia alimentar, certo? Então, para que vocês entendam como os seres vivos se adaptam na natureza, é importante que vocês também compreendam como funciona uma cadeia alimentar, quer seja terrestre, quer seja aquática, certo? Então, diz aí, ó, adaptação e teias alimentares. Teia a gente vai ver na próxima aula. Então, herbívoros, carnívoros e onívoros, tá aí. Quanto ao tipo, ou pode-se dizer a forma dos seres vivos se alimentares, inclusive nós, seres humanos, os seres vivos eles podem ser classificados em herbívoros, carnívoros e onívoros, como tem aí no livro de vocês. Os seres herbívoros são aqueles que se alimentam de plantas, certo? Exemplo que está aí no livro de vocês, capivara. Então, se ela não se alimentar de plantas, ela vai morrer, porque ela é um herbívoro. Carnívoro. Quando é que um ser vivo ele é carnívoro? Já está dizendo, né? Carne. Carne, carnívoro. Então, se alimenta de carne de outros animais, ou seja, se alimenta de outros animais. Por exemplo, como está aí também no livro de vocês, a onça pintada. Então, a onça pintada é um ser carnívoro, um ser vivo carnívoro. Mas tem também os seres vivos de alimentação variada. Como assim, professora? Que tanto se alimenta de plantas, como também se alimenta de animais, ou seja, de outros seres vivos. Nós, seres humanos, somos seres onívoros. Tanto nos alimentamos de plantas, como nos alimentamos de animais, ou seja, de outros animais, porque a gente come vegetais, frutas, legumes, cereais, comemos a carne de boi, carne de peixe, comemos o frango, comemos os crustáceos. Então, nós temos uma alimentação variada. Os seres vivos, como nós, humanos, que têm uma alimentação variada, ou seja, que comem tanto plantas como animais, são chamados de onívoros. Então, na natureza, existem 3 tipos de seres vivos quanto à forma de alimentação. Herbívoros se alimentam de plantas, carnívoros de outros animais e onívoros se alimentam dos 2 tipos, ok? Seguindo o tópico aí, ou a sequência do livro de vocês, fala-se aí da fotossíntese, que é um fenômeno realizado por quem? Plantas, algas e alguns poucos tipos de bactérias. Esse fenômeno, eu lembro, estou bem recordada, que a gente viu no início das aulas presenciais. Eu até coloquei um esquemazinho lá no quadro, onde expliquei a vocês, vocês copiaram. Então, dê uma olhada para a gente não perder tempo no vídeo. O que é esse fenômeno, na verdade, como é que ocorre esse fenômeno da fotossíntese. Mas vou dar uma pincelada rápida. Fotossíntese é um fenômeno que as plantas, algas e algumas bactérias, poucas bactérias, viu, realizam para produzir alimentos para elas mesmas e para quem deles se alimentam, certo? Mas podem dar uma olhadinha, consultar lá no caderno que a gente já viu esse conteúdo, certo? Mas por que está falando desse fenômeno da fotossíntese? Porque quem realiza a fotossíntese são os seres autótrofos ou autotróficos, ou seja, que produzem seus próprios alimentos e que a gente também já viu quando é que um ser vivo ele é autótrofo, quando é que é heterótrofo, certo? Em seguida, fala-se aí de cadeias alimentares. O que é uma cadeia alimentar? Uma cadeia alimentar é uma sequência de energia que vai passando de um ser vivo para o outro
que esteja fazendo parte dessa cadeia alimentar. No livro de vocês está assim, ó, cadeias alimentares terrestres. Nos ambientes terrestres, as plantas são a base das cadeias alimentares. As plantas produzem o próprio alimento e são, portanto, chamados de seres produtores. Além de serem autótrofas, ou seja, produzirem seus próprios alimentos, todo ser vivo que começa uma cadeia alimentar é chamado de ser produtor, certo? Então, para ser ou para fazer parte, ou pode-se dizer, para ser classificado como produtor numa cadeia alimentar, o ser vivo tem que ser autótrofo, certo? Então, só pode ser planta, alga ou algum tipo pouco de bactéria que existe na natureza. Esse alimento não serve apenas para a própria planta. Ele é útil também para qualquer animal que se alimente dessa planta. Assim, todos os animais herbívoros dependem das plantas. Esses herbívoros, por sua vez, servem de alimento para os carnívoros e para os onívoros. Herbívoros, carnívoros e onívoros são seres vivos considerados numa cadeia alimentar como consumidores, certo? Então, recapitulando, produtores ou produtor é o primeiro nível trófico que há em uma cadeia alimentar. E esse nível, ou esse ser vivo, obrigatoriamente tem que ser autótrofo. O que danado é autótrofo, professora? São os seres que produzem seus próprios alimentos. Quem são esses seres vivos na natureza? Plantas, algas e alguns poucos tipos de bactérias. É que podem ser considerados autótrofos e, portanto, ser produtor numa cadeia alimentar, certo? Virando a página, aí fala aí, ou dá um exemplo de uma cadeia alimentar. Mostra aí, numa sequência, uma planta, um preá e uma jararaca, que é uma cobra. A planta, no caso, vai produzir ou realizar o fenômeno da fotossíntese, vai produzir alimento para ela mesma e vai servir de alimento para o preá. O preá se alimenta da planta, que por sua vez vai servir de alimento para a jararaca. Então é uma sequência, como eu disse a vocês, tá vendo? A cadeia alimentar é uma sequência de seres vivos e que vão transmitindo energia ao longo dessa cadeia de forma unidirecional, ou seja, numa única direção, que começa dos produtores e termina nos consumidores, ok? E quem são os consumidores que a senhora não falou aí? Os consumidores numa cadeia alimentar são os chamados seres, termina nos decompositores, numa cadeia alimentar. E quem são os decompositores numa cadeia alimentar? Geralmente, os mais importantes tipos de decompositores da natureza são as bactérias e os fungos. Tem bactérias que são bactérias que se alimentam de restos de cadáveres, de folhas, de troncos de árvores, de seres vivos em decomposição, de fezes. Então, esses tipos de bactérias, a gente diz que são seres decompositores, certo? Como também os fungos, que também se alimentam desses restos de cadáveres, certo? Então, quem finaliza uma cadeia alimentar são os seres decompositores. Na natureza, os principais decompositores que existem são as bactérias e fungos. Existem outros, professores? Existe. Por exemplo, no cemitério, quando se coloca um cadáver, um ser humano que faleceu, então, logo em seguida que coloca lá o caixão com o cadáver, ou na terra, ou na gaveta lá, logo em seguida começa a haver atuação de quê? De besouros, de baratas, de minhocas, mas também de bactérias e fungos. A gente diz, ou os cientistas dizem, que as bactérias e os fungos são os principais decompositores porque eles não só se alimentam dos restos mortais dos seres vivos, mas também as fezes, pode-se dizer, ou produto da digestão desses restos mortais que as bactérias liberam na natureza, vai servir para fertilizar, adubar o solo onde elas estão. Ou seja, elas reciclam, reaproveitam
matérias que estavam em decomposição na natureza de cadáveres e transforma em substâncias que vão fertilizar, adubar o solo. Por isso que são os principais decompositores da natureza, fungos e bactérias, ok? Porque os outros decompositores, como minhocas, formigas, não fazem essa reciclagem do que estava apodrecendo em decomposição, ok? Então, eu vou colocar um esquemazinho para vocês fazerem essa anotação no caderno, além da leitura que vocês vão fazer dessas páginas do livro de vocês, como também da explicação que eu estou dando aqui, certo? Então, para que fique bastante reforçada essa informação, ou essas informações que eu estou dando para vocês, e que no livro de vocês não tem essa organização, certo? Cita, mas eu vou botar a sequência para ficar bem explicadozinho e não ficar nenhuma dúvida para vocês. Ok? E em seguida, no livro de vocês, falam aí, o autor fala aí de exemplos de cadeias alimentares. A gente acabou de ver um pequeno exemplo de uma cadeia alimentar terrestre, com a planta, o preá e a jararaca, certo? Que pode finalizar com os decompositores, bactérias e fungos. Mas também existem as cadeias alimentares aquáticas, ou seja, na água. Na água, tem, professora, produtores, consumidores e decompositores, que são os níveis que há numa cadeia alimentar? Tem, sim, certo? Quem são os produtores? Eu disse a vocês, é o mesmo, seja pode-se dizer, no ambiente terrestre ou no ambiente aquático, os produtores da natureza são o mesmo. Plantas, algas e uma pequena quantidade de bactérias. Então, quem vai ser os produtores na cadeia alimentar em ambiente aquático? As algas. As algas microscópicas, mais precisamente, ou seja, as algas que a gente não consegue ver a olho nu. Então, essas algas microscópicas, que são as algas unicelulares, elas vão estar na superfície dos rios, lagos, oceanos, mares, certo? E vão estar realizando esse fenômeno da fotossíntese. Então, elas podem sim ser consideradas produtores porque são seres autótrofos, certo? Então, as algas vão ser os produtores numa cadeia alimentar aquática. E o conjunto dessas algas, a gente pode dizer na natureza que é chamado de fitoplâncton, como vocês vão olhar aí no livro de vocês. Então, fitoplâncton é o conjunto de todas as algas que estão nas superfícies que a gente não consegue ver a olho nu, viu? Mas está nas superfícies de rios, lagos, oceanos, mares, realizando o fenômeno da fotossíntese. Então, forma que a gente chama de fitoplâncton. Portanto, ou são os produtores numa cadeia alimentar, porque são seres autótrofos, e são seres autótrofos porque realizam ou produzem seus próprios alimentos através do fenômeno da fotossíntese. São muitas informações que vocês estão adquirindo nessa videoaula. Então, se vocês acham que é muita informação, vocês depois revejam esse vídeo, certo? E vão anotando no caderno de vocês o que vocês acharem de interessante, que não venha ter no livro e que eu não venha ter colocado, esqueci por algum motivo de ter colocado no resumo que eu vou enviar para vocês, certo? E quem vão ser os consumidores e decompositores numa cadeia alimentar aquática, ou seja, na água, certo? Os consumidores vão ser micro-organismos, ou seja, microcrustáceos, larvas de animais, ou seja, seres vivos extremamente pequenos, que a gente também não consegue ver a olho nu, que também vão estar nas superfícies de rios, lagos, oceanos, mares, mas que a gente não vê, assim como as algas microscópicas que estão na superfície. E essas larvas de animais, de pequenos microcrustáceos e outros seres vivos vão estar formando os chamados consumidores e também são chamados, o conjunto de todos eles, de zooplâncton. Vocês vão ver aí também no livro de vocês a palavrinha zooplâncton, conjunto dos seres vivos pequeníssimos que a gente não consegue ver a olho nu, que vivem em ambientes aquáticos, movimentam-se livremente e que fazem parte também da cadeia alimentar aquática. Esses microcrustáceos, larvas de animais,
é que vão se alimentar de quem? Das algas, certo? Então, as algas produzem alimentos para elas mesmas, e para os seres vivos que delas se alimentam. Então, tanto tem peixes pequenos que se alimentam das algas, mas também tem o zooplâncton, ou seja, pequeníssimos crustáceos, larvas de seres vivos, vão se alimentar deles. Esses zooplânctons, ou pequenos crustáceos, pequenas larvas de animais, vão servir de alimentos para peixes menores. Esses peixes menores vão servir de alimento para peixes um pouco maior e assim sucessivamente, até chegar a quem? Ao último, que posso dizer, componente de uma cadeia alimentar, que são os decompositores. Na água também tem, professora? No ambiente aquático tem, sim. E também vão reciclar substâncias que estão na água e que vão ser necessários para que as algas realizem a fotossíntese, certo? Então, existe cadeia alimentar tanto em ambiente terrestre, como existe cadeia alimentar em ambiente aquático. Quer seja terrestre, quer seja aquático, toda a cadeia alimentar será uma sequência de alimentos que vão passando em forma de energia desde o produtor até chegar ao decompositor, seguindo de uma única direção, começando em uma grande quantidade de energia de quem? Das plantas, se for terrestre, ou até mesmo se for de algas na terra, certo? Porque tem as algas que vivem em ambientes úmidos na terra, certo? Ou de uma pequena quantidade de bactérias que existem na natureza. E daí vai passar para os outros seres que há na cadeia alimentar, que são os chamados consumidores, até chegar aos decompositores, certo? Então, eu vou preparar e ainda enviar hoje, certo? Esse esquemazinho sobre a cadeia alimentar, algumas informações que não foi dada aqui no livro de vocês, também sobre cadeia alimentar, que é necessário para que vocês entendam essa sequência que é uma cadeia alimentar, tá certo? Aí na próxima semana eu estou enviando o exercíciozinho de fixação sobre esse conteúdo. Vocês vejam, revejam esse vídeo, prestem atenção às informações que eu passei, como também leiam, releiam as páginas do livro que eu vou passar para vocês, certo? Qualquer dúvida, eu vou estar à disposição de segunda a sexta no meu WhatsApp, para que quando vocês vierem a fazer o exercício de fixação, não sintam dificuldade, ok? Então, se cuidem, estudem, fiquem com Deus e cheirem cada um.